Ola Yudunyu. E aí, aqui é o Zangado de Vale Não Apenas Jogar, e o game que eu vou analisar para vocês hoje e trazer muita informação nerd extra é essa obra de arte que tem muita gente que jogou e não entendeu, outros jogaram mas não se apegaram tanto devido às informações escassas que o game transmite. A questão é, eu vou tentar esclarecer o máximo possível para vocês entenderem a grandiosidade que esse jogo possui. Então se acomodem, fiquem confortáveis e vem com o tio. Ah, não vai mandar pegar lanche, Zangado? Não, vocês estão engordando demais, larga a mão de lanche. E ressaltando mais uma coisa, a história de Shadow, por possuir um mínimo de informação, ela é muito interpretativa. Eu já fiz análise de vários jogos que exigiram interpretação, a saga Silent Hill, Fatal Frame, Road of Rose. Então, caso você tenha interpretado algo de maneira diferente, a gente vai discutindo através de comentários. Seria excelente a gente usar os comentários desse vídeo para compartilhar mitos e mistérios do game, porque acreditem, não são poucos. Shadow of Colossus, ou Colossus, é um game em terceira pessoa que mistura ação, aventura e fantasia. Lançado no Japão em outubro de 2005 e para o resto do mundo em fevereiro de 2006. O jogo foi desenvolvido pela Team Ico e distribuído pela Sony. Até então ele era exclusivo de PlayStation 2, mas como todos vocês já sabem, saiu uma versão em HD para PlayStation 3 também. No Japão, o game se chama Wander and the Colossus. Na verdade, essa é a tradução. O nome mesmo é Wanda to Kyoso. Meu japonês está enferrujado, eu não uso ele desde nunca. Ele se resume a Datebayo, pega seus rios Seiken, Leigan e Kamehameha. Tá bom demais. Então vamos lá, começando pelo enredo. Para se entender a história, é necessário prestar atenção no que acontece nas poucas cutscenes do jogo. Existem poucos diálogos, poucos personagens, e mesmo prestando muita atenção, algo pode acabar passando batido. O protagonista do jogo se chama Wander, ou Wanda no Japão. Wander é um jovem rapaz que roubou uma espada conhecida como a Espada Ancestral, a Zangada. Então esse figura é tipo um trombadinha, ladrãozinho mesmo. Não é bem assim. Wander roubou essa espada por possuir um objetivo muito forte, que era trazer de volta a vida de uma jovem libélula chamada Mono. Ela que possuía um destino amaldiçoado e por isso foi sacrificada de alguma maneira, mesmo seu corpo não tendo nenhum sinal de agressão física. Wander roubou seu corpo, colocou em seu cavalo chamado Agro, envolveu em uma manta e partiu em direção à região proibida, um lugar sagrado. Chegando ao local, Wander parte até um templo chamado de o Templo da Adoração. Ele coloca Mono em uma espécie de altar e sombras que se assemelham a espíritos, talvez malignos, aparecem, e quando Wander demonstra que possui a espada ancestral e os bane daquele local, uma entidade chamada Dormin se apresenta e fica bastante surpresa por um garoto carregar essa espada. Wander pede a Dormin que ressuscite Mono. Dormin aceita, mas adverte Wander que para isso ele vai ter que pagar um preço muito alto. Wander, sem hesitar, diz que aceita. Dormin explica que existem 16 ídolos no templo. Esses ídolos possuem seus respectivos colossos, espalhados por toda a Terra Proibida, e Wander deve caçá-los e destruí-los. Dessa forma, Mono terá sua alma de volta. Sem perguntar onde, porquê, Wander chama Agro e parte para matá-los, e assim o game vai até o final. Bom, isso que eu falei até agora é o que se pode retirar da intro do jogo. E olha que eu falei um pouco mais do que a intro realmente apresenta, mas eu vou dar mais profundidade agora às coisas. Sobre o passado de Wander e Mono, nada é revelado. Não se sabe exatamente qual é a profecia sobre o destino de Mono para que chegasse a um ponto onde ela realmente devesse ser sacrificada.
O nome Mono significa um só, fazendo referência que ela e Vander nunca conseguiriam ficar juntos. Agro é o fiel companheiro de Vander. Uma curiosidade é que quando o game foi desenvolvido, tudo partiu e foi sendo feito como se Agro fosse um cavalo, mas na verdade ele não é. Ele é um hipopótamo, Zangado. Não, porra. Ele é uma égua. Ele não é ele, é ela. A decisão da mudança foi durante o desenvolvimento do game. Sobre o Dormin, ele foi selado na Terra Proibida muitos anos atrás por ter cometido algo imperdoável. Todas as pessoas que um dia viveram lá sacrificaram seus lares para que ele fosse mantido preso naquele local. A sua essência repartida para que ele nunca pudesse retornar. Ele fala uma língua incompreensível e sua voz possui 2 tons diferentes, um feminino e um masculino, como se ele fosse algo que não possuísse sexo definido. A história de Shadow é inspirada na história bíblica A Torre de Babel, que eu vou explicar para vocês brevemente. Dormin, de trás para frente, é Nimrod, nome do primeiro ser poderoso a nascer na Terra. Nimrod, na língua hebraica, significa rebelde. Graças ao seu poder, ele conquistou 16 cidades sozinho para ele, e ele se considerava indestrutível e acima de Deus. Quanto mais forte Nimrod ficava, sua aparência ficava mais diabólica, sua pele escura, coberta de cicatrizes e chifres começavam a nascer em sua cabeça. Ele teve a ideia de criar uma torre, batizada de a Torre de Babel, que ela seria tão alta que chegaria aos céus. Dessa forma, ele subiria e confrontaria Deus em pessoa, o mataria e assumiria seu lugar. Porém, Deus fez com que todos os trabalhadores da torre falassem línguas diferentes, então a torre nunca ficaria pronta. A tirania e a loucura de Nimrod assustou todos que viviam nas 16 cidades, então eles se juntaram, atacaram e mataram o tirano, dividindo seu corpo em 16 pedaços e espalhando por essas cidades, com medo que ele fosse tão poderoso ao ponto de ressuscitar depois. Então assim, como Dormin e os outros poucos personagens não possuem um passado citado no game, é mais do que óbvio que a história bíblica teve grande referência. No alto do templo da adoração no jogo, existe um jardim secreto. Esse jardim só aparece no final do game, mas um dos vários segredos que o game apresenta é que é possível se chegar até lá. Esse jardim secreto é uma referência ao jardim do Éden de Adão e Eva. Tanto que existem várias maçãs e caso você coma, sua barra de estamina diminui, porque seria o fruto proibido, só confirmando a teoria que realmente essa história vem da Torre de Babel. Eu coloquei na descrição do vídeo vários links contando a história da Torre de Babel, para quem for buscar aprender mais sobre a história e tal, além de um link de um vídeo chegando ao jardim secreto do Shadow, para vocês conhecerem o local. Então depois que o vídeo terminar, recomendo que vocês deem uma olhada. Na verdade, vai ter vários links, na descrição do vídeo. Confiram todos eles quando o vídeo acabar. Existe mais um último personagem para se comentar, que é o Lord Aemon. Ele é um líder xamã do vilarejo onde o Vander e a Mono viviam. Ele foi o líder do povo em sua revolta contra Dormin, e a espada ancestral estava sob sua responsabilidade. Aparentemente, ele também foi responsável pelo sacrifício da Mono, o que fez Vander ter essa atitude desesperada para salvá-la. Lord Aemon só aparece próximo ao final do jogo. Então toda a história gira em torno de poucos personagens citados e com o mínimo de diálogo possível. E essas informações de Torre de Babel, entre outras coisas, não são citadas no game. Então alguns de vocês estão descobrindo tudo agora. Mas então, vocês sabem me dizer o porquê que Shadow é tão aclamado? Principalmente pelo enredo? Por que ele é considerado um dos melhores jogos de PlayStation 2, da década e de todos os tempos? Aonde está essa história? Eu digo para vocês. Esse jogo ele se move através de emoções. Esse jogo é uma expressão de arte. Eu vou citar uns exemplos. Existe uma coisa chamada sensibilidade para a arte. Como assim, Zangado? Vocês já ouviram falar de um quadro muito famoso chamado O Grito? Para quem não ouviu, eu falo rapidinho. Esse quadro foi pintado por Edvard Munch, um artista norueguês, em 1893. Mostra uma pessoa em um pôr do sol gritando de angústia e desespero. Essa obra é considerada uma relíquia da humanidade junto com a Mona Lisa e Leonardo da Vinci. Agora eu digo, mais da metade de quem está assistindo o vídeo vai olhar esse quadro e dizer: mano, esse cara desenhou essa porra com a bunda, velho. Que porra mais mal feita do caralho. Já outra porcentagem vai conseguir captar realmente o que o quadro tenta transmitir,
que são aquelas pessoas que conseguem enxergar os traços, a expressão e toda a linguagem corporal, tem sensibilidade para a arte, consegue mais ou menos imaginar o que o criador, seja de um quadro ou de uma escultura, estava pensando quando ele fez. Sacaram? Tem até uma cena de um filme que eu já vi tipo 900 mil vezes e eu ainda fiz questão de comprar o DVD, e já citei também em outros vídeos de saga, que é o Curtindo a Vida Doidado. Tem a cena do museu, onde o Cameron, que era o melhor amigo do mala lá do Ferris, que era o protagonista, ficava encantado por um quadro. O filme é de comédia, a cena é forçada, mas é mais ou menos aquilo dali que eu tô querendo dizer. Como esse filme é antigo pra caralho, infelizmente teve gente que nunca viu, eu separei essa cena do filme em particular, que tá na descrição do vídeo, só pra vocês conferirem depois. Outro exemplo seria a sensibilidade musical. Isso é muito mais comum entre todos nós. Tipo, a música ela é feita para momentos em nossa vida. Por isso o nosso gosto musical muda tanto conforme os anos se passam. Você ouve uma música que te faz lembrar alguém, alguém que você gostou, alguém que você amou, que você perdeu, que você sente falta. Ou mesmo música que te lembra situações engraçadas de alguém que bebeu demais, passou vergonha, música que tocou na melhor foda da sua vida, enfim. Músicas marcam capítulos das páginas do livro da vida de cada um de nós. Se você se emociona com uma música sorrindo ou chorando, é uma sensibilidade à arte também. Então Shadow é um game. Polígonos, 3D, boneco, pula, rola, anda de cavalinho, mas é uma obra de arte também, cara. Porque ele expressa sentimentos que dificilmente os jogos conseguem em dias de hoje. Vander é um menino franzino, pequeno, de aparência delicada e até mesmo desajeitado. Quando você o controla, ele tropeça em escada, ele cai, ele escorrega, é um moleque, cara. Só que ele possui um amor tão grande pela Mono, não se sabe exatamente se é um amor realmente de homem e mulher, não fica claro, mas tudo indica que é isso mesmo. Que ele é capaz de fazer o impossível, cara, para vê-la a salvo novamente. Até mesmo fazer o impossível, que é combater criaturas 100 vezes o seu tamanho e sem hesitar, cara, sem pensar que aquilo não é possível. Ele parte determinado a salvá-la e não há a opção de fracassar. Além disso, também tem um amor entre Vander e Agro, sua fiel companheira, que claramente o ama de volta, como qualquer animal de estimação bem criado. Então o tema do jogo é como tudo isso é demonstrado e como esse tipo de coisa cativa o jogador e passa a ser uma experiência a mais para quem jogou. Claro que você precisa entender isso que eu estou falando, né? Tem gente que não liga para arte, para música, para game, então jamais vai se importar com filosofia de porra nenhuma. Para tudo sempre vai ter alguém que vai odiar. Isso é natureza humana, odiar algo, odiar alguém, na maior parte dos casos, sem motivo nenhum. O tempo da campanha era breve e variava de como você ia jogar. Vamos supor que você já zerou e está rejogando. Você não vai levar nem 5 horas para completar, o jogo é bem curto. O que a gente faz no jogo, eu acredito que não é mistério para ninguém. Vander aparece no templo da adoração, Dormin fala sobre a criatura que ele deve encontrar e destruir, Vander sobe em Agro, parte para o local, vence o gigante e retorna ao templo. Não há inimigos no jogo além dos colossos. Vander utiliza a espada ancestral contra o sol, que vai indicar a ele onde o gigante está escondido. Então parte do gameplay é você conseguir encontrar esse local, que não é fácil em alguns casos, porque os gigantes estão bem escondidos. Vander é capaz de andar, correr, pular, se pendurar, atacar com a espada, nadar, cavalgar em Agro, fazer algumas acrobacias enquanto está em cima dela. Ele fica em pé, fica posicionado de lado também. Quando o Vander encontra um gigante, a batalha começa e você precisa encontrar o ponto fraco desse monstro que está escondido em alguma parte do seu corpo. Você precisa descobrir um jeito de escalar a criatura e ir até esses locais de ponto fraco e furar com a espada. É uma batalha que beira o absurdo. É como se uma formiga sozinha quisesse matar um cachorro, por exemplo. Cada batalha é absurdamente incrível, cada colosso abatido, a essência de Dormin é libertada se alojando ao corpo de Vander. Assim, no decorrer do game sua pele se escurece e ele fica coberto de cicatrizes, até mesmo chifres surgem em sua cabeça. Outra referência a Nimrod quando ele ampliava o seu poder. No mapa existem vários segredos do tipo lagartos de rabo branco, frutas especiais que aumentam o HP e a barra de estamina de Vander. Então é importante explorar para deixá-lo mais forte e resistente. Quando o Vander escala um colosso, ele não vai te deixar subir facilmente. E quando ele balança, a barra de estamina diminui. Por isso é necessário soltar, se equilibrar. E aumentando essa barra, mais resistente Vander fica. A barra de HP do Vander regenera automaticamente. Ele também possui um arco e flecha que serve para
chamar a atenção dos gigantes, derrubar frutas e matar lagartos de rabo branco. Vander também pode usar água em algumas batalhas, gritando seu nome ou assobiando. O gráfico do jogo era algo inexplicável na época, era hipnotizante, assim como a ambientação que era lindíssima. Na Terra Proibida a gente tem de tudo, cara. A gente tem lagos, rios, desertos, montanhas, planícies, ruínas das civilizações que viveu ali anteriormente. Em cada local, um colosso diferente vive. A trilha sonora do jogo é espetacular, é tudo original e orquestral. As músicas do game só tocam nas raras cutscenes e combates contra os gigantes. Todo o game é silencioso na maior parte do tempo, só ouvindo mesmo os passos de Vander em templos abandonados. Tudo para indicar solidão. Foi lançado um álbum da trilha do game chamado O Rugido da Terra. Eu separei um vídeo contendo todas as músicas em um vídeo só, então vocês podem ouvir e entender o que eu estou falando. A dublagem do game nem se pode avaliar, é um game muito quieto, onde a expressão corporal e acontecimentos dizem mais do que as palavras. A movimentação do game era muito realista, assim como a física. Eles deram tanta atenção a esse fator, porque dessa forma os combates contra os gigantes ficariam mais realistas. Quando você encontra um colosso, você vê que eles são bem lentos. E o impacto de um golpe, de um passo que eles dão, treme todo o chão. Quando você começa a escalar alguns deles e eles se balançam, você sente no controle que eles estão tentando te arremessar para bem longe. É tudo muito bem trabalhado. Enfim, agora eu vou falar sobre os colossos, né? Eles são criaturas que possuem corpos que misturam coisas orgânicas e inorgânicas dependendo do ambiente em que eles vivem. Alguns deles possuem rochas, terra grudada no seu corpo, outros parecem que saíram de algum tipo de estrutura arquitetônica, outros se assemelham a animais, possuem pelos. Alguns são totalmente pacíficos e mal atacam, só se defendem mesmo de Vander. Foi uma das coisas que quando eu joguei pela primeira vez eu simplesmente não entendia. Na minha cabeça todas essas criaturas eram ruins e Vander estava lá se livrando deles para salvar Mono, mas não é assim. A Terra é inabitada e apenas alguns deles, os agressivos no caso, fariam algum tipo de mal a quem vivesse ali. Mas a maioria, cara, era passivo. E isso acaba dando um pouco de pena quando você luta com eles. O primeiro colosso que a gente enfrenta, que pra mim é o mais marcante de todos, não porque ele é o mais massa, o mais forte, nada disso. É porque até então a gente não sabe qual é a do jogo. E quando ele aparece, você olha e pensa: fudeu, não tem como eu vencer uma coisa dessas. O nome dele é Valos. Existem 3 gigantes que possuem um mínimo de inteligência no jogo. Valos é um deles, seguido por Gaius, Barba e Argus. Argus, pra mim, é o gigante mais casca-grossa que tem. Ele é muito forte, ele é muito esperto, além dele ser muito ágil pro seu tamanho. Ele é um dos, se não o colosso mais agressivo dos 16. Nem todos os colossos são gigantes. Os 2 menores são Celócia e Cenobia. Eles são umas misturas de touro com leão, com tigre ou outro tipo de felino. Ambos são muito agressivos e por serem menores, obviamente, são bem mais ágeis, né? Apesar do Valos ser o colosso que mais marcou, em termos de batalha, 2 se destacaram para mim. A primeira delas é contra Avion, que se assemelha a um pássaro. Ele é um dos gigantes pacíficos. Para lutar com ele, você precisa provocá-lo, e mesmo depois de provocado, às vezes ele foge e te ignora novamente. Você luta com ele no ar, se pendurando, atacando, é inexplicavelmente incrível, cara. E o outro é o Hydrus, que funciona como se fosse uma serpente marinha, uma enguia que dispara ataques elétricos. Você luta com ele embaixo d'água. Nossa, cara, é muito louco. Uma curiosidade é que o colosso Kuromori é a única fêmea entre os 16 e se assemelha a um lagarto. E está na lista dos gigantes mais agressivos também. São 16 no total e sempre se especulou a lenda de um 17º colosso. Milhares e milhares de jogadores exploravam um mapa gigantesco, cada canto, cada local possível de se escalar, vários mitos, fotos falsas, fóruns mentirosos, iludindo que um colosso super mega foda está escondido em algum canto. Não existe. São apenas 16. Mas houveram vários colossos que foram feitos, porém cortados no projeto final. Infelizmente. Eu vou mostrar para vocês quem são eles. São 7 no total. O primeiro deles é o Abert, que seria semelhante a um polvo. Para vencê-lo, a gente teria que atraí-lo para fora da água
e golpear seu único ponto fraco, que seria no local onde a boca do polvo fica, embaixo da cabeça. Esse colosso foi retirado porque era quase impossível de se vencer. O bicho era tão difícil que frustrava até os desenvolvedores. Adar Flann seria semelhante ao pássaro lendário Fênix, o pássaro de fogo. Ele seria um pássaro que não voava, por ser grande e pesado demais, e Vander deveria atraí-lo para a água, para que dessa forma seus pontos fracos fossem revelados. Ele foi retirado do jogo porque não havia nenhum local no mapa criado que pudesse encaixar ele. Todos os locais que eram próximos à água eram estreitos demais, e ele se prendia e acabava bugando a batalha. Gionin, semelhante a uma sanguessuga, outro colosso que era overpower. Além da sua dificuldade, os produtores resolveram retirá-lo porque sua aparência era muito repulsiva, ficando muito diferente dos demais gigantes. Kios seria semelhante a uma criatura mitológica Griffon. Os desenvolvedores não apresentaram um motivo de bug ou de dificuldade para retirá-lo, só disseram que ele não tinha ficado muito legal e não seria memorável no game. Avos. Ele, na verdade, era a versão inicial do Avion, só que em forma de dragão. Ele tinha muito mais pontos fracos e a batalha contra ele era longa demais e acabava ficando enjoativa e chata. Então mudaram seu look, resistência e seu nome para Avion. Pollux, semelhante a um gárgula. Ele não seria um colosso muito grande, foi retirado do game pelo mesmo motivo do Kios. E o último colosso que também foi removido por esse mesmo motivo, por não ser lá essas coisas, foi o Sirius, que era inspirado em um javali. Outra informação extra. Antes do lançamento do jogo, a Sony resolveu fazer uma estratégia de marketing diferente. Ela criou um site, que está aí no rodapé do vídeo. Eu ia colocar na descrição, mas o site já foi removido do ar, onde foram criadas matérias, documentários, entrevistas com pessoas que relatavam em vários cantos do mundo ossos de gigantes que justamente se assemelhavam aos colossos do game. Templos com desenhos dos gigantes também. E teve gente que caiu nessa. Começou a achar que tudo aquilo era real, quando tudo não passava de uma propaganda. Tanto que existia uma versão especial do game, digamos assim, uma versão game do ano, entre aspas, onde viria um DVD extra contendo todos esses textos, vídeos e gravações. Alguns vídeos você encontra no YouTube, então eu coloquei na descrição do vídeo para vocês verem. A produção do game começou em 2002, e o game inicialmente seria uma sequência direta a Ico. O nome inicial do projeto era Nico. Chegaram até a lançar um trailer para o jogo que vocês vão conferir agora. Deixa rolar.
Depois de muito se pensar e trabalhar, Fumito Ueda não ficou nem um pouco satisfeito com a forma que o game estava ficando e resolveu mudar o seu conceito. Desistiu da ideia de sequência e disse que a semelhança entre os games seria apenas o universo. Então no mundo de Ico também existiu Dorme e tal, mas não havia ligação histórica. Isso abalou meio mundo, inclusive o tio aqui. Ele foi questionado inúmeras vezes de como Vander não teria conexão com o protagonista de Ico. Se ele continuasse insistindo nessa postura, várias coisas ficariam sem sentido nenhum. Foi quando ele decidiu dizer que além do mundo, Vander seria antepassado do garoto. E ponto final. Ainda era menos do que a gente esperava, mas era melhor do que nada. O Ueda falou para nós avaliarmos o enredo de cada jogo individualmente, e será a mesma coisa para Last Guardian. Caso um dia esse jogo realmente seja lançado, né? Atrasos e mais atrasos, problemas e mais problemas, só nos resta torcer que as coisas realmente se acertem. Shadow of Colossus vendeu em 2 dias de lançamento no Japão 80% do seu estoque e foi um sucesso absoluto por lá. Quando ele foi lançado para o resto do mundo não foi diferente, o jogo teve média de 9,2 nas reviews mundiais. Uma das coisas mais criticadas foi a inteligência artificial do Agro, que era muito variável. Ele agia muito bem, tipo como um cavalo de verdade, ele hesitava precipícios, mesmo você galopando sobre ele, ele não se movia como um robô certinho, ele tinha um instinto dele próprio, de animal. Ele reagia ao ambiente, isso era muito legal. Mas em batalhas, cara, ele com frequência fazia asneira de se expor demais. E outro problema do jogo era o excesso de bugs. Bugs que aconteciam com o próprio Agro. Ele desaparecia algumas vezes, ficava um bom tempo sem retornar. Alguns jogadores tinham que sair do jogo e retornar para ele poder aparecer. Shadow é um dos games mais premiados da história dos jogos. Quem tem um PlayStation 2 tem obrigação de jogar. Quem tem um PlayStation 3 ou um amigo que tem um PlayStation 3, peguem a versão em HD e joguem, vocês não vão se arrepender. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não queria decepcionar ninguém, porque a espera para esse vídeo foi longa, né? E quando ele foi votado no Face, o número de curtidas e comentários foi altíssimo, porque o povo estava realmente a fim de ver um vídeo sobre ele. Lembre-se que a história é interpretativa. Caso você não concorde com algo, basta comentar com educação. Quem quiser compartilhar mais alguma curiosidade sobre o game, sinta-se à vontade nos comentários, algum mito, alguma lenda. Grande abraço a todos vocês, jovens. Não se esqueçam de conferir todos os links na descrição do vídeo. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.